If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. Opa! Vai ter muita coisa legal no vídeo de hoje, hein? Não perde não, fica comigo e foca no Vini! Fala minha galera da internet, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, antes de mais nada, né? Mandar aquele salve aí de sempre, mandar uns recadinhos, mandar um salve pra galera do compartilhamento de jogos PS4, minha galerinha do WhatsApp, mandar aquele salve também para o Matheus, né? Dono de uma lojinha lá na ACM do Engenho de Dentro. Você que quer ficar fortinho, quer ficar saradinho, projeto verão, dá um pulinho lá. E você sabe, né? Lugar de nerd feliz é na Metrópolis, uma loja que tem tudo sobre a cultura nerd. Bom, pessoal, para quem não me conhece, sou professor, leciono há 20 anos língua portuguesa, literatura brasileira e redação para ensino médio e pré-vestibular e me graduei pela UERJ. Bom, eu fiz um vídeo sobre A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e foi muito bem avaliado, né? O pessoal gostou bastante. Então meus alunos pediram que eu fizesse um livro sobre Dom Casmurro, tá? Esse é o nosso assunto aí de hoje. Por quê, né? O porquê disso? Porque Dom Casmurro ele vai ser utilizado como um pontapé inicial para a prova de redação da UERJ, tá? Do vestibular UERJ 2018. Então a galerinha que vai fazer a prova dia 3 de dezembro tem que ter essa noção. Bom, esse nosso vídeo vai ser dividido em 3 momentos, ok? Primeiro eu vou falar brevemente sobre o autor, né, sobre o grande Machado de Assis. Depois vou fazer um resumo do Dom Casmurro, tecer alguns comentários também. E obviamente depois vou sugerir, tá? São especulações, 10 temas de redação que poderiam estar ligados à obra Dom Casmurro, beleza? Vamos nessa! Joaquim Maria Machado de Assis é considerado por muitos especialistas como o maior escritor das Américas e um dos 5 maiores do mundo. Aí você de repente me pergunta, né? Pô, Vini, mas quem seria então o principal escritor do mundo, né? Você acredita, mano? Machado tem uma série de características que o colocariam até mesmo fora dessa estética realista, tá? Dessa caixinha do realismo, né? Digamos assim. Mas, didaticamente falando, e assim que nós aprendemos aí e ensinamos no ensino médio, o Machado ele se forma ao final do romantismo e em 1881, com a icônica obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele inaugura o realismo no Brasil. Então o Machado é considerado um autor realista, ok? Machado foi um grande crítico da sociedade da sua época. Ele vai criticar principalmente a burguesia e suas instituições falidas, como o casamento, a religião, a república. Bom, suas obras se passam no Rio de Janeiro, mas a análise de Machado não fica restrita ao carioca. Entenda que Machado de Assis falava sobre o comportamento humano, e justamente por isso, suas obras são universais e atemporais. Tenha então em mente que Machado foi um brilhante escritor, um grande crítico de sua época, um grande analista do comportamento humano. E é óbvio que aqui eu não vou me alongar sobre Machado porque o foco não é esse, tá? Mas obviamente muito mais poderia ser dito sobre ele. Bom, sem mais delongas, vamos à segunda parte do nosso vídeo, que é falar sobre Dom Casmurro, certo? Veja, o título da obra faz uma referência ao narrador personagem, o Bento Santiago, o famoso Bentinho. Perceba que Casmurro é uma pessoa muito fechada, às vezes até carrancuda, então o título faz referência a esse personagem. Bom, a narrativa é em flashback, onde o Bentinho vai contando sobre a sua amizade com a Maria Capitolina, a famosa Capitu. As famílias eram amigas, eles foram criados juntos, e quando chegam à adolescência, surge ali um certo interesse erótico, né, digamos assim, só que eles não conseguem ficar juntos, por quê? Porque a mãe do Bentinho havia prometido que se o próximo filho vingasse, né, porque ela perdeu um filho, então se o próximo filho vingasse, que esse filho iria para o seminário, que esse filho seria padre. O livro então vai mostrando, né, a permanência do Bentinho no seminário, onde ele faz um grande amigo, inclusive, o Escobar, e depois de algumas tentativas, algumas ideias, ele acaba finalmente saindo do seminário, não é? A mãe dele vai custear os estudos de um outro menino para se tornar padre. Ele sai do seminário, ele estuda direito e finalmente casa-se com Capitu. Seu amigo Escobar também sai do seminário e casa-se com Sancha, a melhor amiga de Capitu. Os casais são muito próximos, né? São muito amigos. Sancha e Escobar têm uma filhinha,
Depois de um tempo surge o Ezequiel, filhinha de Capitu e do Bentinho. Será? Ih, será? Olha a dúvida aí, hein? Calma, vamos lá. Então os casais são muito amigos, até aí tudo ótimo. Só que há um momento em que o Escobar vai nadar, né, na praia do Flamengo, e ele acaba morrendo, não é? Até alguns alunos ficam na dúvida, mas pô, como é que ele foi nadar e morreu? Como carinhosamente diz a minha avó, filho da puta, o mar não tem cabelo. Quer dizer, não tem onde você se agarrar, né? O mar é perigoso, é traiçoeiro. Pois bem, e no velório desse melhor amigo do Bentinho, o Bentinho estranha, porque todas as mulheres estão chorando, alguns homens estão chorando, menos a Capitu. A Capitu está forte, amparando a viúva. E aí o Bentinho começa a pensar umas paradas, né? Começa a coçar uma possível galhada, um possível chapéu de viking. Ele começa a pensar, a lembrar, né? Engraçado, a Capitu sempre fora muito dissimulada, muito fingida, muito manipuladora. Será que ela está escondendo alguma coisa? Será que ela tinha um caso com o meu melhor amigo? Aí ele olha para o filho dele, o modo de o filho andar, sorrir, olhar. Ele começa a pensar, né? A conjecturar. Peraí, será que meu filho é filho do defunto, na verdade? Caramba, ele começa a ter uma série de dúvidas, pensa em se matar, inclusive, até o momento em que ele acaba, né, colocando isso para Capitu, essa dúvida, essa angústia dele, e aí o casamento acaba, né? Ele manda Capitu com o menino para a Europa, para o menino terminar os estudos. Ele, uma vez ao ano, vai até a Europa, mas nem se encontra com eles, é só para manter as aparências. O tempo vai passando, a Capitu morre lá na Europa, o menino volta para visitá-lo, agora já um jovem, e vai para o Egito estudar arqueologia, pega uma doença lá e morre também. Quer dizer, só fica o Bentinho, sozinho, amargurado, contando sua história pra gente e mostrando como o ciúme destruiu, corroeu seu ser. Bom, vamos a um breve comentário sobre a obra Dom Casmurro. Em primeiro lugar, trata-se de um tratado universal sobre o ciúme, certo? A questão mais interessante do livro, inclusive, é não saber até hoje se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. E por que não se sabe isso? Porque quem nos conta a história é o Bentinho. Quer dizer, ele é um narrador personagem, ele está envolvido na história. Então nós não temos a visão da Capitu, certo? Então nós temos uma visão muito parcial, né? O leitor fica aí muito limitado nessa visão, nessa interpretação. Aliás, muitos comparam a obra com Otelo, de Shakespeare, e é uma comparação muito justa. A propósito, há uma referência ao Otelo na obra, no livro, né? Há um momento em que se fala sobre a obra, inclusive o nome Bento Santiago, né? Alguns entendem esse Iago como uma referência ao Otelo, né? Que é um dos personagens, ele que vai inflamar, né, o Otelo em relação a Desdémona, sua esposa, e ele acaba matando a própria esposa. Pronto, eu acabei já dando um spoiler completo também de Otelo, né? Dei 2 spoilers completos aí. Bom, vamos à terceira e última parte do vídeo então, que é linkar o livro Dom Casmurro a prováveis temas de redação da UERJ 2018, certo? Queria antes de mais nada agradecer aos amigos, né, aos professores Amanda, Priscila, Gabriel e Davi pela troca de ideias, tá? Alguns temas que eu vou citar aqui, inclusive, foram colocados por eles, né? Vou dando aí a devida autoria, obviamente, e vamos especular, né? Vamos ver de que maneira a UERJ pode usar o livro Dom Casmurro. Dê uma olhada aí na tela. Isso daí eu peguei do site da UERJ mesmo, né? Olha lá. No vestibular estadual 2018, o tema da redação será uma questão polêmica. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Levantada pelo romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Pessoal, em primeiro lugar, né, e conforme eu conversei com a minha amiga Priscila, quando se fala em questão polêmica, não necessariamente é aquela questão que divide opiniões, né? Então, por exemplo, legalização do aborto no Brasil. É uma questão polêmica, não é? Vai ter uma galerinha do sim, vai ter uma galerinha do não. Talvez a UERJ queira dizer aqui com polêmica como uma questão antiga, uma velha ferida na sociedade. Então, cuidado, tá? Com esse nome aí, nesse título, polêmica. Acompanha, ó. Nessa prova, o candidato deve redigir uma dissertação, ó, que já descarta aí a questão da carta argumentativa, né?
em linguagem formal, com mínimo de 20, máximo de 30 linhas, sabendo que não deve fazer nem um resumo, nem uma resenha do romance. O foco da redação é a discussão do problema apresentado. Pessoal, muito importante então, né? Não é para você ficar resumindo o romance, tá? A questão não é essa. Eles apenas vão usar Dom Casmurro para, a partir daí, discutirmos algum assunto. Vamos então ao primeiro tema possível, né? Bom, o que mais me chama a atenção em Dom Casmurro é essa questão da parcialidade, ou seja, o narrador não é um narrador confiável. Veja, se alguém vai contar uma história para você, perceba que durante essa história nós temos a visão daquela pessoa, o que não quer dizer que é a verdade, que é a definitiva, percebe? Minha amiga Priscila usou inclusive uma expressão que eu achei bem interessante, que é manipulação do discurso. E se você parar para pensar, em nossa sociedade há muitos modos de construir essa manipulação, concorda? Você tem a mídia, não é? Você tem a classe política, o discurso religioso e por aí vai. Então o primeiro tema que eu vou apontar como provável é a manipulação do discurso no contexto social. Perceba que é um estímulo aberto e que você tem que encaminhar, né? Você tem que fazer um recorte. Há um episódio em que a Capitu vai a um baile com os braços nus, né? Com os braços mostra. E isso causa um reboliço, as pessoas ficam olhando para aqueles braços, né? As pessoas ficam encantadas. Que para aquela época era uma grande ousadia. Como os tempos mudaram, não é mesmo? Como os tempos mudaram. Então veja, desse episódio, a primeira coisa que eu pensei foi essa questão do olhar masculino sobre o feminino. Não é a questão do machismo mesmo, né? Essa ideia de que se a mulher estiver vestida de uma maneira ou de outra, isso vai revelar algo sobre o seu caráter, sobre o seu comportamento. Então, na tela aí, o possível tema 2, não é? Que é a visão dominadora do masculino sobre o feminino. Veja, um terceiro tema que poderíamos destacar aí é a questão dos ciúmes. Aliás, isso aí tem na obra toda, né? E nesse capítulo em específico fica bem evidente. O Bentinho tem muito ciúme da Capitu, de estarem olhando para os braços dela. E se você parar para lembrar um pouquinho, ao longo do ano, e do ano passado também, enfim, nós tivemos vários episódios bem tristes, né? Onde o ciúme acabou destruindo famílias. Então, casais que se separaram, por exemplo, e aí o ex-marido matou a companheira, matou os filhos, se matou, enfim, coisas horríveis. Então, poderíamos pegar de repente por aí também, olhem na tela, o tema 3, ciúmes doentios e seus desdobramentos. Bom, pessoal, ainda em relação a esse episódio, a minha amiga Amanda destacou algo que eu achei bem interessante. Ela fez uma comparação com uma notícia de uma performance que foi polêmica, né, durante esse ano aí de 2017. Aquela performance onde as pessoas eram incentivadas a tocar no corpo de um artista nu, não é? Foi lá em São Paulo que deu a polêmica toda e tal. E a Amanda destacou o seguinte tema, olha aí na tela que interessante. O corpo nu é lugar de poesia. Ou seja, para nós discutirmos essa ideia mostrando que um corpo nu não deve ser relacionado apenas ao sexo. Bom, ainda a professora Amanda destacou o tema, olha a tela aí. A necessidade da dissimulação para um bom convívio social. Eu achei um tema muito condizente, muito coerente, até porque o que chama muito a atenção no comportamento da Capitu, segundo o que nos descreve o Bentinho, é ela ser uma menina dissimulada, fingida, manipuladora, né, muito esperta. Então essa questão da dissimulação para você se dar bem na sociedade pode aparecer realmente na prova. Bom, minha amiga destaca ainda, olha aí o possível tema 6, não é? A necessidade da fidelidade nas relações contemporâneas. Bom, se a UERJ quiser polêmica, está aí uma ótima pedida. Meu amigo Davi separou uma questão que eu achei bem interessante também, está aí o tema 7, estímulo e naturalização do divórcio. Perceba, esse foi um tema tabu durante muito tempo na nossa sociedade, principalmente aí naquela época, onde a culpa sempre era da mulher, não é? Se houvesse aí um divórcio, e aí voltamos a essa questão do machismo, da sociedade patriarcalista, enfim. Percebe inclusive que no romance, o Bentinho ele não quer assumir para a sociedade que ele
se separou, né? O que ele quer se separar. Então ele disfarça, manda a esposa e o filho para a Europa e finge que vai visitá-los periodicamente. Bom, eu queria destacar um tema, olha aí, né? O tema 8, as diferenças socioeconômicas e seu impacto nas relações sociais. Por que disso? Na obra nós vemos que a família do Bentinho tem dinheiro, né? Tem uma situação econômica bem favorável, e a família da Capitu não. A família da Capitu perdeu tudo em uma enchente que teve no Rio de Janeiro. Então muitos questionam se esse casamento, né, da Capitu com o Bentinho não foi movido por um interesse econômico. Aproveitando o que eu acabei de falar, um tema aí bem ligado a esse, observe aí, tema 9, né? Casamento como ascensão socioeconômica. Porque veja, isso é muito frequente nas obras de Machado. Tem um capítulo que me chamou a atenção, que é depois que a Capitu está casada com o Bentinho, ela fica impaciente para eles concluírem, né, enfim, a lua de mel, e para eles poderem então se mostrarem, digamos assim, para as pessoas na rua, né? Então ela queria passear na rua, ela queria ser reconhecida como uma senhora casada, aliás, financeiramente muito bem casada. Então ela estava indócil, estava inquieta para poder logo demonstrar isso para a sociedade. E o tema 10 que eu queria sugerir, que está ligado a esse também, observe aí, é o interesse nas relações humanas. Até porque esse é um assunto muito focado por Machado de Assis, em diversas obras. Então eu trato bem uma pessoa, não porque eu goste dela, mas porque eu tenho algum interesse escondido, né? Pessoal, obviamente o que eu coloquei aqui são especulações, são sugestões, são temas que aparecem na obra Dom Casmurro, como existem outros temas também que de repente a UERJ pode pegar e pode utilizar como tema da redação, ok? Queria por último recomendar que vocês assistissem, né, se puderem obviamente, a minissérie Capitu, muito boa. Eu tive a oportunidade de ver com 2 turmas, né, ao longo do ano, né, pude fazer vários comentários sobre Dom Casmurro, foi bem proveitoso, foi bem interessante. E dizer também que muito do que foi falado aqui foi em relação a uma palestra, né, que eu vi ontem pela internet, um círculo de palestras que tem na UERJ, com 2 professores, inclusive, que foram meus professores naquela época, a Ana Lúcia e o Gustavo Bernardo. Fiquei muito feliz em revê-los, né, ainda que só pelo vídeo mesmo. 2 grandes mestres, 2 figuras queridíssimas que muito me ensinaram. Bom, espero que você tenha curtido, espero que você tenha aproveitado, aprendido alguma coisa. Inscreva-se no canal, dê o joinha, compartilhe em redes sociais, clique no sininho para receber notificações. Toda quarta-feira é vídeo novo. Valeu, galera. Aquele abraço, hein? Fui!